Bom dia, meus irmãos. Aqui novamente é o estudo bíblico. Vamos começar. E o tema aqui é rápido, vai ser rápido, entendeu? Mas vai ter por etapa. O falso livre-arbítrio que o homem acha que tem, que não tem, entendeu? Então, meus irmãos, a própria palavra deixa bem clara a situação para quem quiser ver. Agora, tem que ter olhos espirituais para ver. Tem que ter o tempo da pessoa também. Se for de Deus, e Deus vai chamar ele no tempo dele. Então, meus irmãos, tudo é a escritura. Então, olha só para você ver a profecia já na antiguidade, entendeu? Os profetas já sabiam disso. Como? Olha, lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, vocês podem observar o que está escrito, entendeu? Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha o dirigir os seus passos. Deixou bem clara a situação, que está tudo na mão de Deus. Meus irmãos, é uma questão de raciocínio, entendeu? A inteligência que Deus deu a gente. Então a gente vai pensar, quem é que fez todas as coisas? Não foi Deus? Quem fez o céu, quem fez a terra, aí fez o homem. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, meus irmãos. Quem comanda tudo, quem planejou tudo. Quer dizer, vai chamar cada um no seu tempo. Ele é o que é o controlador, ele que é o dono de todas as coisas. Então, meus irmãos, o homem está aqui de passagem na terra, porque assim foi o plano do Senhor. Então o homem não comanda nada, entendeu? Não, então Deus fez um robô? Não, Deus não fez um robô. Mas simplesmente o controlador que fez todas as coisas e planejou tudo, está no controle de tudo, meus irmãos. O homem está abaixo. Entendeu? Nós estamos abaixo, já está tudo traçado aqui na Terra. Outro estudo que vai ter sobre a predestinação. Eu vou falar sobre a predestinação por etapa, porque é grande. Entendeu? É grande o estudo. São mais de 100 versículos mesmo. Não, é que o irmão está pensando, não. Como eu já falei no outro vídeo, as escrituras não podem ser discernidas de qualquer jeito, não. E a Bíblia explica a Bíblia. Deus explica a palavra dele, para quem ele quiser. Muita gente não tem essa verdade das 14 epístolas de Paulo, as 14 cartas de Paulo. Depois de Jesus Cristo ressuscitado, revelou a ele e revelou a quem ele quiser. Entendeu? Muita gente está na lei de jejum, de vigília, que não vale mais nada, de batismo das águas não vale mais nada. Isso tudo vai ter um estudo. Entendeu? Eu vou fazer um estudo sobre isso aí. Vigília, batismo, entendeu? Jejum, que eu vou jejuar, não tem que ter joelho no chão. Não, Deus não quer mais sacrifício de nada não, meus irmãos. Não quer sacrifício mais de nada não. É o coração. É o coração aqui que está valendo agora. Entendeu? Os filhos vão ouvir a voz de Deus. Os filhos, viu? Os eleitos de Deus. Cada um no seu tempo. Vai tudo ouvir. E está tudo traçado já. Então, meus irmãos, aqui Jeremias, o próprio profeta, deixou bem clara a situação. Como eu já falei para vocês. Entendeu? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem dirigir seus passos. Nem aquele caminho. Entendeu? Não depende de nada da gente, depende de Deus, do plano dele. Vai dar certo o plano de Deus, que é perfeito, o plano de Deus. A gente vai fazer planos, mas se tiver incluído dentro do plano de Deus, para o bem da gente, entendeu? Qualquer um, entendeu? Meus irmãos, só para você ver que não tem como o homem buscar a Deus. Como? Como não tem? Eu não posso buscar a Deus? Não, não pode buscar a Deus, porque a própria palavra está dizendo que não pode. Onde é que está escrito? Está escrito aqui, ó. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Deixa bem clara a situação. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos dependem da misericórdia de Deus. O tempo determinado de cada um para Deus chamar. Deus me chamou com 35 anos.
Eu estava morto em delitos e pecado até os 35 anos. E eu estava dentro das congregações, né? Oh, eu aceitei Jesus com condições, que aqui a gente não tem condições de aceitar Jesus, porque Jesus é Deus, Ele que me fez. Então a própria palavra fala, em João capítulo 15, versículo 16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos guinei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça firme, que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 6,44, o próprio Jesus falou, ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. E eu ressuscitarei ele no último dia. Ninguém é ninguém, meus irmãos. Ele deixou bem claro. Não, mas eu aceitei Jesus. A gente está morto em delitos e pecados, como a palavra fala. O pecado passou para todos. Como é que eu vou falar alguma coisa se eu estou morto espiritualmente? Eu estou dependendo de Deus me chamar se eu for dele. Se Deus me chamar, entendeu? Daí que a ficha cai. Olha, a ficha caiu. Como eu tava lá. Eu aceitei Jesus. O outro, eu vou pensar. E o outro, eu não aceito não. O homem não tem condições de nada, meu irmão. Não tem condições de nada não. Esse aceita Jesus não existe não. A soberania é bem maior. A própria palavra fala, os pensamentos do Senhor é maior do que o da gente. Entendeu? Então o homem tá se achando aí, ó. Sentado no banco, eu aceitei, eu tenho Jesus. Não, a conversa não é assim não. A conversa é o chamamento. Na hora que chama, e o Espírito, Deus coloca o Espírito dele dentro do Filho, olha, a humildade prevalece. Prevalece. Aí a pessoa vem, mas como então você vai falar da predestinação? Se eu sou predestinado, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não sou salvo. Não tem como perder a salvação. Realmente não tem como perder a salvação, não. Se perde o galardão. Entendeu? Mas só que esse pensamento aí, daquele que foi chamado, que foi selado, não é esse não. É de temor. É de agradecimento porque Deus predestinou ele. É totalmente diferente. É falar a palavra. É se alegrar porque o Deus escolheu ele entre muitos. Entendeu? A própria palavra fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, e nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, ele nos predestinou. Então, quer dizer, olha só, ele me predestinou, me escolheu antes da fundação do mundo. Aí aquele, não, se eu sou predestinado agora eu vou botar para derreter. Então esse não é o pensamento de Deus não, meu irmão. O pensamento de Deus, que é aquele que está com o Espírito de Deus, é outra conversa. É outra conversa. É de agradecimento. É a misericórdia de Deus que teve a gente, que a gente estava morto, todos os pecados, e carece da glória de Deus. Né? Para vocês verem. Olha, para você ver em Filipenses, na epístola de Paulo, né? Filipenses, como está escrito, capítulo 2, versículo 13. Olha o que está escrito aqui, ó. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O homem está se achando. Quem está se achando? O morto em delitos e pecado que ainda não foi chamado, ou aquele que não é de Deus. Deixou bem claro. Entendeu? Olha, João, lá em João capítulo 10, versículo 27, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Lá não vem escrito, se elas quiserem me seguir, não. Os meus filhos ouvem a minha voz, eu conheço quem são. E eles me seguem, viu? Deixou bem clara a soberania. O tal do livre-arbítrio do homem é uma afronta contra o Deus vivo, o Deus único que criou todas as coisas. Entendeu? O homem não fez nada, quer ser o bicho. O homem não é nada. Totalmente dependente desse Deus vivo. Nós somos totalmente dependentes. O dia de amanhã, quem é que sabe? É o homem? Não. É Deus, meus irmãos. Deus é o controlador, é o planejador, é o que planejou tudo. Entendeu? É o que fez todas as coisas. Tudo vai correr conforme ele planejou. Então o homem só orar diante do Senhor e já sabe que tudo está traçado, aquele que foi chamado. Entendeu? Então esse falso livre-arbítrio aqui, eu vou vir falar de novo dele, mais vezes aqui, porque são muitos versículos que Deus fala, a Bíblia todinha está recheada desse, que o homem não tem
o livre-arbítrio, que é Deus que é o soberano, que ele que criou todas as coisas, sozinho ele fez tudo, entendeu? Então, quem é homem? Não, o homem tá ali, só esperando, sem saber quem é, quem não é. A palavra tem que ser falada. Então, meus irmãos, eu vou vir falar de novo sobre o falso livre-arbítrio do homem, que o homem não tem, é totalmente dependente desse Deus vivo, entendeu? Ele que é o controlador, que tudo, que fez todas as coisas, tudo é dele, ele que comanda. Vai ter a outra etapa do falso livre-arbítrio. Bom dia a vocês, meus irmãos.